Bom, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a essa nossa primeira reunião na parte de orientação de trabalhos de robótica educacional. Gostaria de dizer para vocês que aqui não é apenas uma reunião de orientadores e orientadoras, embora seja o principal, mas é também de relacionamento com essa área de robótica com a qual nós trabalhamos, e que vocês acabam fazendo parte desse conhecimento nosso, dessa rede, para outras atividades. Aqui nós temos, além das pessoas ligadas à gestão geral da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, também como setores importantes tão importantes que estão aqui, né? Da nossa unidade, como é o caso da biblioteca virtual, que eu vou apresentar. E nós temos aqui docentes que são da própria universidade e foram convidados e estão aqui em apoio e vão atuar na orientação. Assim como nós temos docentes que passaram numa seleção de um edital de 2025, que é o edital de número 42 de 2025, ligado à Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia. E nós vamos tentar aqui passar as informações para todos, né? Então, tem pelo menos dois grupos importantes: os professores que já são da universidade e que alguns são do presencial, e os professores selecionados pelo edital 42 de 2025. Então, sou o professor Francisco Luiz dos Santos, sou o coordenador geral desse curso de especialização em robótica educacional. Eu vou pedir agora para o professor Carlos se apresentar, para a professora Wellington, para a Renata Câmara, que é a nossa administradora geral da unidade. Então, Carlos. Boa tarde. Eu sou Carlos Batista, eu trabalho na coordenação pedagógica desse nosso curso de robótica educacional e acompanho de perto o que acontece no curso, muito de perto. Fico em contato direto com os tutores, trabalhando com eles, e em contato também com os alunos, com o professor Francisco. Tá? Obrigado, pode... Carlos. Nada. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Tá bom. Então, temos aqui Renata e Wellington, professor Wellington. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Wellington Santos, sou bibliotecária aqui da UFRPE, lotada na Unidade de Educação à Distância, e desde já agradeço aqui o espaço com vocês, para a gente trocar umas ideias e fazer um alinhamento, digamos assim, no que se refere ao depósito dos TCCs do curso de robótica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata, eu sou administradora e estou como diretora administrativa da nossa unidade. Sejam muito bem-vindos e também dou um suporte nessa parte de bolsas, né, pagamento das bolsas, prestação de contas, e estou disponível aqui para qualquer dúvida ou qualquer necessidade. Obrigada. Obrigado, Carlos. Obrigado, Wellington. Obrigado, Renata. Enfim, eu vou apresentar rapidamente quais são as disciplinas do curso, mas assim, e falar um pouco da mensagem que eu mandei para vocês. Na mensagem que eu mandei para vocês, eu falei que vocês, especialmente os professores e professoras convidados, vocês terão uma declaração oficial de que atuaram na orientação deste curso, dos trabalhos de
de finalização deste curso. E quem veio através da seleção do edital 42 também receberá para 4 estudantes orientados, e a gente vai explicar isso mais no final, com o apoio de Renata Câmara. Uma parte importante dessa nossa conversa aqui é com a professora Welita Santos, porque envolve o depósito desse trabalho numa base da universidade, que está ligada a uma base nacional. E para vocês que não tenham ideia de como é esse curso, eu vou mostrar aqui quais são as disciplinas desse curso. Ele é amplo, mas é bom vocês saberem quais são as disciplinas. Agora, eu lá no convite, eu passei para vocês um formulário para que vocês fizessem uma escolha de possíveis áreas que vocês possam orientar. Mas eu acho que o Bruno me falou, né? Bruno foi o primeiro, outros me falaram, que ele não estava, digamos assim, de múltipla escolha, e de fato não estava. Então eu pedi para mudar, só foi mudado hoje pela manhã, Bruno. Isso, E se professor. vocês... Já mudaram e eu já fiz lá o cadastro. Ótimo, obrigado. Então, olha, a qualquer hora que vocês quiserem entrar nesse formulário e preencher de novo, não tem problema, tá? Porque a gente vai estar sempre olhando e verificando se tem nome duplicado, porque vocês entraram de novo, e certamente a gente vai preferir o último preenchimento que vocês fizeram. Eu acho que vai ser o mais correto, né? Então, vamos lá. Temos ainda uma pessoa aqui que eu gostaria de apresentar a vocês. É importante também porque Renata vai conhecer, o Welita vai conhecer, que é a professora Ellen. Eu acho que a professora Ellen acabou de entrar, não foi? Professora Ellen, vários de nós aqui nos apresentamos. Eu gostaria que você se apresentasse, se possível. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ellen, sou professora aqui do curso de Sistemas de Informação da UAST, né, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da UFRPE. Estou aqui com o professor Carlos aí na especialização. Essa acho que é a terceira disciplina, né, que eu ministro, né, e aí, bom, estou à disposição aí de vocês para a gente finalizar agora a especialização, né, com os TCCs. Obrigado, professora Ellen. Professora Ellen vai ter muito contato conosco, porque ela está ajudando na organização geral das orientações. E foi a professora de metodologia científica deste curso. Agora eu vou ver se eu consigo apresentar para vocês qual é a lista de disciplinas desse curso. Não vou tomar muito tempo, porque depois dessa lista a gente já vai passar para outras informações mais específicas. Vou mudar aqui minha tela para apresentar para vocês. Não se preocupem muito com os nomes das disciplinas, mas eles têm sim a ver com as áreas. Deixa eu ver se está aqui. Pronto. Não sei se estão conseguindo ver o primeiro bloco de disciplinas. Não sei quem pode me sinalizar. Carlos, Renata, Wellington. Estão vendo? Estamos sim. Sim, sim. Ótimo. Então, veja, esse curso tem uma carga horária total de 420 horas. Um curso de especialização deve ser um pouco acima de 360 horas. A gente precisou de um pouco mais, 28 créditos. Então, ele tem 5 disciplinas no primeiro módulo
já teve, né? A primeira disciplina é uma disciplina geral introdutória para quem vai fazer um curso à distância na nossa unidade acadêmica. A segunda é uma disciplina geral sobre robótica com os primeiros conceitos e algo assim. Normalmente é nessa disciplina que a gente está até de história da robótica. Para quem acha que robótica é uma disciplina muito da engenharia, eu gostaria de repetir, dizer aqui que a robótica nasceu no teatro. Pelo menos a palavra robô nasceu no teatro. A palavra robótica nasceu um pouco depois, mas ainda não estava necessariamente ligada à engenharia. Foi um biofísico russo naturalizado americano que inventou a palavra robótica, mas robô nasceu no teatro. Então, nessa parte de introdução à robótica, muitas riqueza de abordagem da robótica foi tratada, tá? Do cinema até as fábricas de carros hoje que trabalham com robôs. Aí os estudantes viram eletrônica básica, principalmente em componentes e algumas ligações de circuitos. Eles viram mecânica, principalmente naquela parte para robótica, que a gente chama de máquinas simples, que são as engrenagens, as rodas, as polias, as correias, né? Que eles vão precisar disso. Depois eles viram linguagem de programação. Começaram com linguagens gráficas normalmente utilizadas em escolas de educação básica para crianças. Então, esse é o módulo 1. Uma disciplina por mês. Agora, no módulo 2, nós temos 4 disciplinas. Tivemos 4. Programação 2, que é essa de linguagem mais comum para o conceito de programação que a gente tem hoje, que é quando alguém está colocando códigos de textos e números numa tela e numa sequência de linhas que a gente já identifica como programação, é o que se faz nessa programação 2. Desculpe eu estar ilustrando desse jeito, mas é porque algumas pessoas aqui podem não ser da área de computação, nem nunca programou, e isso não é problema nenhum, vai poder sim orientar nesse curso, dependendo do trabalho. Depois vem uma parte com um tipo de robótica, que é aquela como Lego. Outro tipo de robótica que usa microcontroladores, usa plaquinhas que tem um nome muito comum hoje, que é Arduino. E depois vem uma parte de robótica avançada com robôs humanoides que já vêm prontos de fábrica, e você faz uma programação mais voltada para gestos humanos, visão 3D e outras coisas, e inteligência artificial, por aí. E o último bloco de disciplinas tem metodologia científica, que é importantíssimo para esse trabalho que a gente vai fazer agora. Tem robótica na educação. Para quem é da área de educação, tem muito a ver aqui. Praticamente nessa disciplina só se fala sobre educação. Tanto como robótica entra na educação, ou a educação entra na robótica, como a gente fala das diretrizes do MEC, do Conselho, o Conselho Nacional de Educação, quais são as competências, enfim, quais são as leis que regem. Então, e muitas questões de didática, né? Didática, metodologias da educação que estão envolvidas. Então, tudo isso também eles estudaram. Tá? Depois tem uma parte bem prática, que é como é que se organiza um torneio de robótica.
quais são os oficiais que já existem? Como é que você pode entrar num torneio de robótica? Como é que você pode fazer um movimento numa escola para conduzir os estudantes a participarem dos torneios? Então, isso também foi abordado. E aqui nós estamos na nossa parte, que é a monografia de final de curso, ou trabalho de conclusão de curso, TCC. Veja, mesmo que vocês estejam atuando noutra área, vocês podem fazer essa orientação, porque ela vai variar muito de um orientando para outro, de um orientador para outro. Então, assim, é possível que você esteja dando aula, mesmo que seja nos cursos da nossa unidade, e mesmo assim você esteja orientando, porque vocês podem calibrar em que momento vocês vão passar alguma orientação para o estudante ou vão dar uma olhada em alguma parte do texto. É isso. Agora, deixa eu voltar então aqui para a nossa tela dos rostos e aí dizer para vocês o seguinte: esse trabalho de orientação, ele pode ser apresentado de mais de uma forma. Tem duas formas que a gente usa como, digamos assim, os padrões da universidade. O professor Elton vai falar sobre isso. Um em forma de artigo, outro em forma de texto monográfico, monografia. Neste curso, nós temos a preferência pelo artigo curto, porque a gente vai precisar de trabalhos curtos. Então, a gente imagina que podem ser mais rápido. E a gente vai evitar trabalhos em que o estudante tenha que ir a campo fazer coletas demoradas, ou levar trabalhos para a sala de aula para passar algum tempo fazendo pesquisa e trazer isso para o seu trabalho de conclusão de curso. Então, a maior parte dos trabalhos aqui de conclusão de curso, a gente espera que seja ou uma revisão da bibliografia existente que ele estudou, ou que está terminando de estudar, ou pode até ser algum trabalho experimental que esteja fazendo, mas assim, que já tenha terminado e ele praticamente vai consolidar com o orientador. A gente aqui vai procurar evitar iniciar trabalhos experimentais, porque é um curso curto, não tem muito tempo para isso. Eu até coloquei à disposição dos estudantes temas desde primeiro módulo de disciplinas, para ver se alguém queria começar alguma coisa. Poucos começaram, né? Então, assim, tem estudantes aqui que já vão apresentar trabalho proximamente. Já estão com seus trabalhos prontos. O orientador vai só dar uma olhada e dizer, ok, pode apresentar, e a gente já vai botar na agenda como os primeiros. Mas muitos não se candidataram a um daqueles temas que a gente apresentou no primeiro módulo de disciplinas, há 1 ano e meio atrás, praticamente. E o pedido que eu vou fazer a eles, que eu vou ter uma reunião com eles, é que precisa um trabalho do tipo um artigo. Então, assim, vejam, em princípio, a gente vai ter o que ainda temos de março e abril, e uma parte de maio para a gente finalizar. Desculpe, travou aí um pouco,
mas eu posso repetir. Então, a gente vai trabalhar mais com aquilo que já está na literatura, ou trabalhos que já começaram, e aqui a gente vai só finalizar e formalizar no formato de um artigo, de preferência. Tem outra coisa que eu ia dizer em relação ao primeiro módulo, mas tudo bem, vamos adiante, se eu lembrar eu digo. Então é isso. Vamos ter alguma coisa em abril. Na verdade, alguma coisa em março, quem quiser já pode começar. Alguma coisa em abril e talvez em maio. Veja, a carga horária dessa orientação, ela é diluída. Vocês podem ter uma carga horária muito pequena. A gente tem um padrão, mas ela não é rígido, ele não é rígido, tá? O importante é que no final tem um artigo que possa apresentar. Esse é um curso baseado em objetivos de aprendizagem. E agora, no final, nesse trabalho, também é assim. Se tiver um artigo de algo que o estudante trabalhou com o seu orientador, e puder apresentar, isso já é objetivo atingido nesse final, tá? Agora, sobre a apresentação desse trabalho e essa oficialização, eu vou pedir para o professor Wellington falar com a gente um pouco sobre isso. É possível, Wellington? Sim, sim, sim. Posso? Por favor. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Que bom. Qualquer coisa vocês me sinalizando aí, tá bom? Bem, como eu já me apresentei antes, sou bibliotecária, me chamo Wellington, sou bibliotecária aqui da UEDTEC, e agradeço até ao professor Francisco por esse convite, porque é uma etapa necessária e importante nessa finalização de curso, que é o depósito dos TCCs, e que muitas vezes a gente, quando não alinha um discurso, ou quando os orientadores, ou não sabe exatamente esses proclames finais, isso dá um pouco de gestão, essa etapa final, digamos, de inquietação, digamos assim, com os alunos que já vêm de uma jornada formativa, de um percurso formativo, querem concluir, e às vezes essa questão, digamos assim, até meio que não é burocrático, mas que são necessários para a finalização do curso. E aí a ideia da gente aqui hoje é falar um pouco sobre esse depósito. Por quê? Para além da disponibilização desse TCC no AVA, nós precisamos que esse material seja depositado na biblioteca da UFRPE, porque todo esse material ele vai ser armazenado e publicizado num repositório institucional. Então, para que haja toda essa finalização, além de ser inserido no AVA, entregue na coordenação ou coisa parecida, ele precisa encaminhar à biblioteca como um requisito para que, ao final do curso, nós possamos organizar esses materiais, organizar os metadados, indexar esse material e colocar no repositório institucional. E aí, a gente sempre tem, no final de cada curso, uma conversa com os professores, com os orientadores, para alinhar esse discurso, tirar algumas dúvidas, porque a gente entende que os alunos terão vocês, orientadores, como principal fonte de informação, digamos assim, o contato maior a partir daqui é com vocês, e aí a gente precisa deixar toda a equipe entendendo todo esse percurso, porque, às vezes, os alunos, até os orientadores se confundem, porque ao depositar no AVA, eles já acreditam que já finalizou todo esse processo, e aí a gente surge agora, não agora, já faz um bom tempo, mas para além do AVA, nós temos o depósito na biblioteca. Eu peço permissão para vocês para projetar aqui só um roteiro para não me perder no raciocínio, mas a ideia é que a gente ir conversando e vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês possam ir pedindo para interagir, que eu até prefiro.
Nós vamos ter em um momento oportuno que o professor Francisco vai agendar, essa conversa também com os alunos, porque não se espanta, é motivo de grande inquietação. Eles ficam com dúvida, o que é que eu tenho que fazer? Então, haverá também esse momento com os alunos, mas como vocês precisam também participar da assinatura e do preenchimento do termo de autorização, é bom que vocês estejam cientes, não só para orientar os alunos, mas também sabendo da importância do papel de vocês nesse processo, nesse fluxo, digamos assim, correto? Eu vou projetar aqui, qualquer coisa, por favor, eu peço que vocês vai levantando a mãozinha, eu não vou ver, mas eu peço que vocês podem falar, que aí eu paro e escuto vocês tranquilamente. Professor, se estiver projetando, o senhor me fala, viu? Está aparecendo para vocês aí um PowerPoint? Sim, Wellington, você tá sim, tá aparecendo. Eu sei que muita gente aqui é do Canva, mas eu adoro o PowerPoint, acho ele prático, eficiente, e para a nossa conversa aqui, que é uma conversa pontual, acredito que nós vamos, é satisfatória. Bem, pessoal, como o professor Francisco falou, eu também já falei, a gente precisa alinhar, nessa reta final, o depósito dos TCCs dos alunos que estão concluindo o curso. Alguém pediu, falou no comentário, não é? E aí, primeira questão é que, quando é que deve ser realizado esse depósito do TCC? Esse depósito, ele não é feito agora, ele só é feito pós-defesa e aprovação da banca. Então, muitos alunos vão ficar inquietos, alguns até já têm nos procurado, né, professor Francisco, eu quero depositar meu TCC, porque eu já adiantei o meu trabalho. Eu disse, não, gente, não é assim. Então, assim, o depósito do TCC, ele é feito pós-banca, até porque a banca pode propor alterações, correções, propor, como é que se diz, algumas mudanças, e essas mudanças precisam estar acatadas, e o orientador precisa assinar. Ao assinar o termo, ele vai assinar entendendo que tudo aquilo que a banca propôs foi acatado, porque, como a gente já conversou e vamos falar um pouco mais na frente, isso vai ser publicizado, então precisa que os ajustes tenham sido feitos, porque a gente vai colocar isso no repositório, precisa estar alinhado, até porque, além da produção acadêmica que a gente está divulgando, robótica é o primeiro curso e a gente tem se esforçado muito com os primeiras turmas de especialização, porque isso cria a memória institucional daquele curso. Do segundo, terceiro, quarto, quinto curso que virá, a gente vai estar tudo isso registrado, é a memória do curso, é toda a produção intelectual desenvolvida no curso, né? Então, precisa esse cuidado de que esse depósito é só pós-defesa e, principalmente, pós-ajustes que a defesa, que a banca fizer, como é que eu posso dizer? Sugerir enquanto demanda. E aí o aluno, o que é que ele precisa nos encaminhar? A versão final do TCC, principalmente em formato PDF aberto, com todas as correções propostas e acatadas, lógico, e aí por isso que o orientador tem que ver se a versão final que o aluno está nos enviando foram feitos os ajustes encaminhados pela banca, se assim for julgado pertinente, lógico. E o termo de autorização, que a gente vai, como é que se diz, encaminhar para a coordenação já tem, vai disponibilizar isso tranquilamente, mas por hora eu queria só mostrar a vocês que é um termo muito tranquilo de se preencher. Eu acho que muitos professores daqui, que já são da casa, que trabalham já aqui no FRPE, já se depararam com esse termo, aos alunos de graduação, mestrado, doutorado, especialização, a eles fazerem esse depósito. Então, é um termo de autorização para que o material seja publicado. Ele tem que ter a concordância e a assinatura digital do orientador. Por quê? Porque ao assinar esse termo, o orientador, lá no final, quando for assinar esse termo, ele vai, ao assinar, ele está concordando que aquele material está apto a ser publicizado e que também as alterações necessárias foram feitas. Então, por isso que a gente está aqui alinhando esse discurso, porque a gente entende que a participação do orientador nesse processo de depósito é muito importante. Porque já aconteceu, às vezes, o aluno querer depositar, o orientador não concordar, e aí tem que ter a assinatura do coordenador para essa conclusão. É um formulário muito simples, de ampla divulgação, vou colocar aqui depois todos os links, o aluno ele vai ter esse acesso, quando nós formos conversar com eles, a gente vai levar isso tudo também bem mastigadinho, para que eles tenham autonomia de fazer todo esse depósito, procurando o orientador apenas para confirmar a inserção e a
e o depósito desse material, colhendo também a assinatura do professor, beleza? E aí, gente, voltando, para onde ele vai enviar esse TCC e esse termo de autorização preenchido? Ele vai enviar para a biblioteca da UADTEC, nesse endereço aí. Não se preocupe, porque esse material já vai disponibilizar para os alunos, vai ter uma conversa, inclusive, até bem mastigada com eles, tá bom? Então, depois que defender, depois que fizer as correções, ele manda o PDF do TCC, na versão finalíssima, digamos assim, e aquele termo de autorização preenchido e assinado digitalmente por ele e pelo orientador. A outra questão que a gente quer só chamar a atenção aqui para alinhar, são coisas que acontecem no dia a dia, nesse recebimento, né, e a gente chama a atenção aqui, é que o PDF, ele tem esse termo de autorização, ele é editável, então muitas vezes o aluno imprime, preenche o manuscrito e digitaliza. Não, ele é editável, ele tem que ser preenchido, digitar todo o PDF lá do formulário, não pode imprimir, digitar à mão e digitalizar. E aí isso é uma recomendação que a gente precisa ter. Todos os campos têm que ser preenchidos. Às vezes o aluno, na ânsia de concluir, ele coloca no termo já todo preenchido, até mesmo antes da banca. A banca depois vai sugerir alguma alteração no título, por exemplo, do trabalho, e às vezes tem uma discordância entre o título do termo e o título do trabalho. Então tem que ter essa concordância aí para que não haja nenhum problema, porque, veja bem, esse termo de autorização ele é de suma importância, é a exigência do IBIT. Qualquer inserção de documento no repositório institucional, ele é uma exigência do IBIT que o termo esteja assinado, para nos resguardar de que o aluno concordou em publicizar, o aluno concordou com as questões da licença da Creative Commons, então tem toda uma preocupação com esse documento que está revestido de um direito autoral que precisa que o aluno preencha devidamente para nos resguardar enquanto profissão acadêmica, tá bom? Aí tem questões mais específicas, total de folha de rosto, que ele tem, de folhas de trabalho que ele tem que preencher. Acho que isso também a gente vai repassar para ele, mas a gente precisa que vocês, orientadores, entendam que tem esse processo necessário. Outra questão que eles vão se deparar bastante, provavelmente vão questionar aos senhores orientadores, é a questão com relação ao tipo de liberação. Porque lá no formulário, para a lei de identificação pessoal, CPF, curso, departamento, unidade acadêmica, título do trabalho, data da defesa, existe um campo que é sobre o tipo de liberação. Se ele quer liberar totalmente, sem restrições, ou se ele quer fazer alguma restrição por submissão de artigo. E é muito comum a gente ter trabalhos passados por Lamban que teve orientação para publicação. Viu? Então, ele precisa sinalizar, se ele for fazer a publicação desse artigo em uma revista, ou fazer essa submissão, que ele sinalize que não vai fazer, lá ele marca que vai ter uma restrição. E essa restrição por submissão a artigo é o prazo de 2 anos. Ele faz o depósito, a gente dá um atestado de depósito para ele, mas aí ele pode usar até 2 anos pedindo que a gente não faça a inserção no repositório. Então, a gente faz esse controle, esse trabalho, o professor Francisco foi indicado para publicar, o aluno vai querer submeter a uma revista, a gente não disponibiliza ele de imediato, a gente cumpre o prazo que o aluno estabelecer no formulário. Ao lado desse campo tem lá, dizendo assim, prazo dessa restrição, que é de até 24 meses. E às vezes ele quer só por 6 meses, às vezes ele quer por 1 ano. Por 1 ano depende muito da dinâmica ou do tempo dessa comunicação dele com a revista. Há revistas, inclusive, que não têm essa preocupação de que o trabalho seja inédito, ele pode sim ter já colocado no repositório, isso não impede, mas é uma opção que ele não tem. E outra, que eu não sei se vai ser o caso de vocês, que é a submissão por patente. Se algum desses trabalhos for gerar uma necessidade de criar uma patente, aí é um outro tratamento que a gente dá, peço que vocês orientem para falar com a gente, porque eles não vão submeter esse trabalho, ele só vai submeter quando a patente, lá na frente, no processo mais burocrático e administrativo, mas a gente não tem muito isso na esfera do lato sensu, mas pode sim acontecer pela natureza da área da robótica, que pode ser que algum desses trabalhos apresente alguma necessidade de submissão de patente, tá bom? A outra coisa é com relação à licença. A gente utiliza a Creative Commons para todas nossas permissões, digamos assim, das permissões possíveis, das autorizações que a gente lá
solicita. Duas são os tipos de permissão que a gente pergunta para o aluno. Se ele permite o uso comercial da obra, ele vai dizer se sim ou se não, e se ele permite modificações em sua obra. Se o leitor vai apenas fazer o uso literal, se ele pode fazer remixagem e uso dentro desse conceito, digamos assim, da ciência aberta, tá bom? Então, ele vai colocar sim ou não, e ele vai dizer sim, tudo bem, pode fazer modificações desde que compartilhe, aquela coisa toda. Então, tem lá essas preocupações que são as questões mais sensíveis que os alunos têm dúvida com relação a essas permissões, se pode, se não pode. Quando eles têm muita dúvida, se sentem seguros, porque talvez não, que ainda montem esse universo, a gente diz, coloque que não, então, não tem problema, até porque seu trabalho vai ser publicizado, ele só não vai ser potencialmente comercializado, digamos assim, e ninguém vai poder fazer modificações, vai ser mesmo só para leitura e citação, desde que faça a devida referência da obra. E aí eu queria só trazer alguns esclarecimentos. Esse processo de depósito ele é obrigatório, então os cursos têm que fazer esse controle, fazer esse depósito, por isso que a gente tem aqui sempre trabalhado isso, porque até um pouco antes da pandemia não existia obrigatoriedade, a gente agora tem essa obrigatoriedade, e como o curso é a primeira turma, a gente tem trabalhado mais próximo do professor Francisco. Outra coisa é que existem alguns formatos que o professor Francisco já adiantou, existe o artigo científico, existe monografia, relato de experiência, coisa parecida. E aí os alunos geram muita confusão, porque eles vivem solicitando ficha catalográfica para artigo. Então, ficha catalográfica a gente só vai solicitar e utilizar se for trabalho monográfico. E até o relatório também. Mas artigo científico não precisa de ficha catalográfica. Pela natureza do trabalho, quem faz um artigo científico e submete a uma revista ou não, quem recebe ficha catalográfica é a revista como um todo, e não o artigo especificamente. Então, é só uma ressalva que, às vezes, dá um engasgo nessa finalização final, certo? Uma outra coisa é não salvar o arquivo em modo de segurança, esse ato de proteção, porque a gente precisa publicizar quando o aluno concorda lá no termo com todas as questões de publicização, e aí quando ele deixa o arquivo em modo de segurança, a gente tem dificuldade para fazer essa publicização, tá bom? A outra coisa, gente, que é uma questão até mais sensível, é porque talvez não seja a natureza dos trabalhos aqui a serem concluídos. Mas muitas vezes a gente faz experimentos em sala de aula, utiliza, local ou coisa parecida, e faz uso, muitas vezes, de fotografias da nossa experiência em sala de aula, de pessoas envolvidas, enfim. A pesquisa, quando ela é só bibliográfica, a gente não tem essa preocupação, mas quando for uma pesquisa que envolver a necessidade de registrar alguma atividade que envolva crianças, adolescentes, pessoas em vulnerabilidade, se esse trabalho ele não tem autorização, essas pessoas não autorizadas durante esse processo de construção desse TCC, não houve essa liberação e essas autorizações, a gente diz, gente, vocês, por favor, desfoquem o rosto das pessoas envolvidas, beleza? Acontece muito isso, e é uma parte sensível, porque é uma recomendação que a gente tem, porque a gente, ao publicizar, está publicando muitas vezes fotos de crianças em sala de aula, fotos de adolescentes em sala de aula. Então, se a gente não tem, se o trabalho não passou por esse processo das autorizações devidas, a gente vai, e aqui quando chega, eu não olho criteriosamente questões de normalização, porque eu não tenho perna, a gente olha a questão muito mais estrutural, mas de uma coisa que a gente olha e que faz o trabalho, pede para que o aluno corrija, é a questão das fotos. Se as fotos têm pessoas menor de idade, crianças, ou algumas pessoas em vulnerabilidade, a gente pede para desfocar, botar um emoji, para que ninguém reconheça as pessoas ali envolvidas, ok? Professor, ouvi um barulhinho, não sei se foi alguém que pediu para falar. Eu aqui não consigo ver os rostinhos. Foi eu, É Roberta. Roberta. Opa, pode falar. Pronto. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação a essa questão de um artigo publicado em conferência ou revista. Vamos supor que durante esse processo de orientação surgiu um congresso, um evento científico, e o aluno, o trabalho já estava bem adiantado, ele submeteu, foi aprovado e publicado num evento. Esse trabalho pode ser usado como TCC, tendo sido publicado previamente em uma conferência ou revista?
Olha, a gente da biblioteca, a gente não faz esse filtro, se aquele trabalho já foi publicado ou não, e se ele está usando o mesmo trabalho porque de uma conferência, de uma submissão para o TCC. A gente só faz a recomendação de que, se ele ainda for publicar, que ele se atente ao prazo que a revista ao prazo mínimo de 24, máximo de 24 meses para a gente não publicizar antes da revista. Então, assim, quando ele diz, eu vou publicar ainda, aí eles dizem, olha, então veja o prazo mínimo para a gente não publicizar antes. Agora, se ele já usou esse trabalho e já está publicado, a gente não faz esse controle. Para a gente, na prática, ele já publicou, já saiu no Congresso, já saiu nos anais, ele vai fazer o depósito e a gente aceita tranquilamente. Sim. A preocupação maior é da gente não se adiantar e publicizar uma coisa que ele precisa dar o crédito primeiro à revista. Mas pode sim, na prática, isso acontece, porque na conversa, na troca de e-mails, a gente percebe que que o artigo já foi usado para uma revista, para uma conferência, já sai uma versão mais compacta para alguns anais. A gente não tem nenhuma objeção enquanto biblioteca, a gente só recomenda para que ele não perca a chance, digamos assim, de publicar e não dele desobedecer os critérios da revista, que é muitas vezes só publicar primeiramente na revista. Não sei se eu me fiz entender, Roberta. Certo, fez. Então, só complementando, então, minha dúvida aqui. Então, quer dizer que quando o estudante, ele deposita o TCC na universidade, aí ele não pode publicar numa revista? Pode sim. Pode sim, é porque o que acontece que a gente coloca ali restrição para submissão de revista é porque, às vezes, o trabalho ficou bom, você diz, olha, o trabalho está bom, vamos publicar em alguma revista, e aí a gente respeita para que a revista tenha prioridade em publicar antes. Porque muitas vezes a revista diz que você não pode pegar um trabalho já depositado em repositório e publicar. Sim. Então, a gente respeita o prazo de submissão. Quando você vai lá submeter, uma das regras, muitas vezes, é que o trabalho seja inédito, não tenha sido publicado ainda em nenhum outro meio, digital ou físico. Aí precisa, olha, a revista me pede um prazo de por um ano, enquanto a revista não sair, eu não quero publicar no repositório. Aí a gente respeita esse prazo. A gente dá prioridade para que ele publique pela revista. Tem revista que não faz essa exigência, mas tem revista que pede que a prioridade seja a publicação primeiro na revista. Aí ele nos avisa, através do formulário, que ele vai publicar e que ele precisa, no máximo, de 6 meses, 8 meses, para que a gente segure o trabalho, para o trabalho da revista sair antes do repositório. Tá certo. Ok, obrigada. Nada. E aí, pessoal, o professor Francisco também já adiantou a questão do formato. Existem vários formatos de TCCs. Aqui na UFRP, o que a gente mais usa é a monografia, que é, no caso, especialização, dissertação, tese, essa coisa toda, o artigo científico e o relatório, que alguns cursos de graduação fazem muito uso do relatório como um desses formatos. E depende, lógico, esse formato escolhido depende muito da área, depende muito, às vezes, da temática, depende do tempo hábil que temos ou não temos, né? Então, tem muito disso. O formato de vocês, eu entendi que na fala do professor Francisco, prioritariamente seria o artigo científico, até mesmo por conta do tempo. A gente entendendo que, diferentemente da monografia, o artigo científico ele é mais compacto, ele, como é que se diz, ele é mais interessante para quem pensa em publicar, não parar no trabalho, no TCC pelo TCC, mas querer aproveitar aquele TCC para publicar, então já faz no formato de publicação, enquanto artigo científico. A gente sabe que a monografia é um trabalho mais aprofundado, requer mais tempo, então tem essas opções, e aí o curso, lógico, vai formatando e definindo, mas também tem muito a ver com essa construção, de não ser só uma questão de definir por definir, mas tem que haver, tem a questão da área que a gente está trabalhando, tem áreas aqui na graduação que o que cabe bem, o que cabe melhor são os relatórios do ESE, por exemplo, que às vezes não se aplica para outro curso, e precisa da questão do tempo hábil, que eu acho que o artigo científico ele é bem mais certeiro, ele é mais compacto, ele é mais direcionado, digamos assim, mas aí é muito tranquilo isso enquanto biblioteca, o formato que nos chegará de muito tranquilo. O que a gente só faz, a gente vai conversar sobre isso, a gente não, enquanto biblioteca, a gente recebe, vê a questão das autorizações do formulário, se estão todas ok, se o trabalho está formatado de forma ampla.
enquanto artigo científico, quanto monografia, mas a gente não entra no detalhe da citação, da referência, porque passou por uma orientação, passou por uma banca, então a gente não entra nesse mérito, mas a questão da formatação é uma coisa que a gente preza, porque como isso é publicizado, a gente acaba precisando ter um padrão, por exemplo, na capa da monografia, para que as capas todas tenham uma identidade, digamos assim, né? E aí, gente, com relação à normalização, eu acabei que me adiantei um pouco, eles precisam, pelo menos, a gente, enquanto biblioteca, a gente não para olhar se está tudo certinho em termos da ABNT, do Vancouver, seja não, a gente não vai nesse critério. A gente só recomenda que eles precisam ter uma padronização mínima, até porque quando o aluno está querendo já pensando em fazer um artigo, por exemplo, se for um artigo, para publicar, ele já vai, inclusive, construir o trabalho na perspectiva das normas que a revista apresenta como formatação, que a gente sabe que cada revista tem uma formatação, dependência nacional, internacional, da amplitude da área. Então, a gente só fala que ele precisa seguir minimamente uma padronização com relação à norma técnica, se não for da ABNT, se for da APA, ou se for de uma revista que ele pretende publicar. Isso a gente pede porque ao ser publicizada, a gente apresenta nossas potencialidades, mas também nossas fragilidades, digamos assim, não é? E aí você pode utilizar, inclusive, o modelo adotado pela coordenação. A gente já tinha conversado antes com o Sr. Francisco, para artigo científico, a gente tem uma proposta de modelo, que é proposta, porque, lógico, se o aluno já tem um trabalho formatando para apresentar, pensando numa revista de uma área específica, que tem critérios e orientações específicas de formatação, a gente não vai se opor, pelo contrário. Mas na ausência de uma visão ou de um objetivo já definido pelo aluno, ele pode usar o modelo adotado pela coordenação do curso, não é? E aí existem outros modelos para quem for para monografia, para a ESA, alguma coisa nesse sentido, que o CIB, que é o Sistema Integrado de Biblioteca, disponibiliza. Tem um link aí, mas depois eu vou mostrar para vocês especificamente. Mas não tem erro. Entrando no site da biblioteca, você tem lá os tempos, depois está TCC. Tudo isso que eu estou falando aqui, está lá ilustrado com vídeos, com tutorial. E aí você tem lá templates. O aluno não tem orientação, o curso não tem orientação, ou ele não quer enfim. Então, existe lá o modelo dos templates também, enquanto Sistema Integrado de Bibliotecas, que o aluno pode fazer uso, tá certo? Uma outra coisa que pode ajudar vocês é uma plataforma que o CIB disponibiliza de normas técnicas. Então, todo aluno da UFRPE, todos os bolsistas vinculados ao EDTEC, todos os nossos docentes e técnicos da UFRPE, eles têm acesso a essa plataforma, onde tem lá hospedado, disponibilizado as normas técnicas da ABNT. Então, às vezes, o aluno está com dúvida na estrutura de monografia, o template não ficou claro, ele quer aprofundar, tirar uma dúvida, ele tem acesso a todas essas normas, basta clicar nesse endereço aí e fazer lá, solicitar o seu cadastro, que com menos de 24 horas, isso é liberado, ele tem acesso. Aí não tem só a ABNT, tem várias normas lá hospedadas. Estou falando aqui de ABNT porque é que a gente acaba trabalhando enquanto informação e documentação, tá certo? Piscou alguma coisinha aqui como uma mensagem para o Sr. Francisco no chat. Se eu fez alguma pergunta, por favor. Quem é que está querendo fazer alguma pergunta, por favor? Não, no chat apareceu como se fosse um restinho, uma hash aqui, como se fosse uma mensagem. Oi, Wellington, tudo bem? Tudo bem. Aí uma pergunta. O template que você falou que tem na biblioteca, né? Sim. Ele é apenas em Word, aqueles .doc ou .docx, ou ele tem também aquelas versões de LaTeX, né? LaTeX? Não, é PDF. É Word, professor. Tá bom, obrigado. É professor Wellington, né? Isso. Tudo bom, professor? É Word. Aí, pessoal, eu vou colocar depois tudo no chat aqui, esse link. Outra questão que é pensando em material para os alunos, né? Tem a plataforma que explica as normas para todos nós, e também tem um guia ilustrado de normalização, que é bem interessante. Ele tem lá citação, como fazer a citação, 2 autores, 3 autores, como fazer a referência de livro, de artigo. Ele é bem ilustrativo, muito bom. Eu vou colocar aqui depois no chat, é um material muito usado, que vai ajudar bastante os alunos nessa questão da normalização, da referência,
da citação, porque ele é bem didático, ilustrado, não tem aquele rigor, aquela dureza, digamos assim, que a norma traz, e que nos apresenta, que às vezes a gente passa momentos só para decifrar a norma, digamos assim. Eu vou colocar no chat o link, vocês podem baixar, um PDF muito bom, e eu sugiro que vocês encaminhem isso. No momento que a gente tiver a conversa com os professores, com os alunos, professores, a gente também vai fazer um norte mais específico com relação a esse material de suporte para as normalizações. E aí, gente, com relação aos formatos, eu tinha falado que a gente tinha pensado lá atrás, com o professor Francisco, de como seria um template para o caso de artigos científicos, para quem for apresentar a estrutura de artigo científico. Então, não tem grandes mistérios. O modelo que a gente tem, que o Francisco tem, vou colocar no chat também, para que vocês possam baixar para quem for adotar artigo científico, é um modelo usado pela ABNT, indicado pela ABNT. Lógico, se o aluno for fazer, pensando em publicar uma revista específica, ele já tem que fazer os ajustes para aquela revista, porque, infelizmente, todo artigo científico tem essa dificuldade de ter que se formatar de acordo com a revista, porque as revistas, elas não... Digamos assim, eles não têm um consenso de padronização, cada um visa, a parte da sua área, da sua abrangência, alguns ajustes nessa padronização. Mas aqui para o curso, pensando que ninguém, para alguém que não tenha esse objetivo já, ou que alguém que precisa de orientação, tem aqui esse formato que eu vou passar o PDF para vocês, o Word, que é uma capa, no primeiro momento, porque assim, artigo científico não tem capa. Lógico que não, a gente já começa pelo título, pelas credenciais. Mas sabendo que isso vai ser hospedado no repositório, a gente aqui na UEDTech tem adotado uma capa, por quê? Porque a gente está pesquisando lá, robótica, professor Wellington Moreira. Aí, com esse trabalho todo, além de ser hospedado, ele é indexado, criado os metadados, para que o aluno, ao pesquisar, ele consiga identificar esse material de forma precisa e tudo mais, ele pode se deparar com esse material, abrir e já abrir o PDF sem saber, mas esse PDF aqui é o quê? Ele é de graduação, esse trabalho é de mestrado, é de dissertação, é o quê, né? Então, a gente pensa, adota aqui na UEDTech essa capa, para que o leitor, ao encontrar esse material, ele possa seguir, identificar de onde aquele material foi produzido, o nome do autor, o título, aquela coisa toda. Então, é uma proposição, né, professor Francisco? Lógico, todos vocês que tenham vontade, eu recomendaria só a questão da capa, independente se ela não vai publicar na revista ABC, para quê? Para que nossos trabalhos de especialização em robótica tenham uma padronização, para que a gente saiba de imediato que aquilo ali é da especialização de robótica, assim como as outras especializações adotaram uma identidade visual para suas capas, para justamente facilitar essa identificação desse material na web. E aí a proposição, que é a estrutura básica de artigo científico pela BNT, título, idioma, e outro idioma opcional, as credenciais, o resumo em outro idioma, tudo isso eu vou passar para vocês, a introdução, sessões secundárias, procedimentos metodológicos, resultados de discussão, considerações finais, referências, apêndices, anexos. Então, assim, é uma estrutura pequena, compacta, digamos assim, né, considerando toda a estrutura de uma monografia, e é uma opção para aqueles que assim desejarem. Para quem quiser, mas eu vou fazer monografia, tem um link aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês podem então entrar lá e pegar o template que o CIB fornece para a monografia, que tem todos aqueles elementos pretextuais, capa, folha de rosto, ficha catalográfica, sumário, dedicatório, epígrafe, lista de abreviatura, então, enfim. É outra estrutura maior, mas que também tem um template para isso. E aí, gente, todo esse trabalho que a gente está aqui conversando é porque, no final, esse trabalho vem para cá, que é esse repositório, que é onde a gente espera toda a produção técnico-científica da UFRPE. Dentro dele, nós temos a comunidade da UEDTech, e dentro da UEDTech nós temos a comunidade que ainda não tem nenhum trabalho publicado, que é especialização em robótica educacional. Então, a ideia que a gente está aqui construindo é de direcionar o aluno para que ele, ao final, faça esse depósito de um trabalho normalizado minimamente, autorizado de acordo com aquele termo de autorização, e que a gente possa, assim, dar visibilidade a esse trabalho. Por quê? Ao armazenar nesse repositório institucional, que é gerenciado e alimentado e tudo mais pelo IBIT, isso é espelhado em outro repositório, que é o OASIS, que é a nível nacional, que traz toda a produção científica, de dados abertos. Então, isso traz uma visibilidade. Por isso que, às vezes, a gente está pesquisando no Google, não precisa nem ser no Google Acadêmico, coloca lá alguns assuntos, aparece um PDF de uma tese, de dissertação, porque todo esse material ele é trabalhado justamente em termos de uma indexação para que o leitor consiga ter uma busca mais efetiva.
por conta da hora, acho que eu vou adiantar um pouquinho. E aí, professor Francisco pediu para falar sobre um outro instrumento. Essa questão do depósito, acho que a gente fechou, qualquer dúvida a gente vai conversando aqui. Eu vou colocar no chat o modelo do template do artigo, vou colocar a questão do guia ilustrado de normalização, que é uma ferramenta para vocês repassarem para os alunos, mas aí tem também o aluno da especialização em robótica, ele pode ter acesso a algumas fontes de informação necessárias. Alguns já fizeram uso, mas todo semestre a gente reseta e inclui novamente os alunos. A partir desse semestre é por demanda. E aí ele pode acessar a minha biblioteca, que é uma plataforma de livro digital, que é muito interessante, ele pode ler, baixar, quer dizer, baixar não, ele pode ler, imprimir, baixar o PDF de um percentual específico. Então, é uma fonte de informação que aqui acho que a gente não cabe pormenorizar por conta do tempo, por causa do foco, mas a ideia é que vocês reconheçam que tem essa plataforma e que, se eles tiverem com dificuldade de encontrar material, que eles possam solicitar o cadastro através do site da Biblioteca Central. Tem lá, minha biblioteca, como acessar. Ele clicando aí, vai direcionar, já tem cadastro, não tem, clique aqui. Aí vai solicitar o cadastro, vai dizer que é aluno de robótica, e a gente confere esses dados, e aí é muito tranquilo. Quem já é da universidade e usa sabe que é uma fonte de informação muito interessante. E eu queria aqui, eu printei aqui para vocês também, o site da Biblioteca Central, que é o CIB, que a gente chama de CIB, Sistema Integrado de Biblioteca, onde o aluno da especialização ele tem várias ferramentas que ele pode fazer uso. E além do acervo digital, ele tem um acervo físico que ele pode fazer o cadastro para quem está aqui nos polos mais próximos de Recife, para quem é próximo da UAST, da UAX, do Belo Jardim, seja o que for, eles podem fazer uso do catálogo do acervo físico. E aí tem aqui esse print, que é da tela principal, eles não vão ter dificuldade nenhuma, e eles podem, assim, fazer uso não só desse acervo digital, como do acervo físico, porque compreendemos que nessa etapa final, muitos alunos estão, como é que eu posso dizer, precisando, às vezes, de literatura, então são fontes de informações que estão à disposição dele. Eu queria chamar a atenção aqui que nesses íconezinhos que está disponível lá logo na página que você entra, tem aqui também base de dados, porque para além do acervo físico da minha biblioteca, existe lá um hall de plataformas de acesso aberto, que a gente fez uma consultoria e elencou, que aí são fontes de informação muito pertinentes para aquele aluno que está apresentando uma bibliografia, que não está encontrando. Então, é uma opção para que ele encontre literatura técnica científica, né, para utilizar nesse processo final de construção de TCC. A minha biblioteca eu coloquei aqui só para chamar mais atenção, que ela acaba chamando mais atenção, que ao clicar aqui ele vai solicitar cadastro, ou ele vai pedir para entrar na minha biblioteca. Tem um tutorial de como acessar, de como fazer uso desses, como é que eu posso dizer, das suas funcionalidades, mas eu estou aqui só orientando, mas em qualquer momento, quem precisar, o aluno que estiver com dúvida, só contacta comigo, naquele e-mail que eu já coloquei lá na frente, que aí, enquanto bibliotecária, a gente está aqui justamente dando esse suporte. Eu estou com dúvida como usar a minha biblioteca, eu estou com dúvida ainda como depositar. Então, é uma conversa muito mais para a gente se conhecer, saber que existe a minha figura, digamos assim, como bibliotecária da UEDTEC, e qualquer dúvida nessa construção, nesse processo de finalização, vocês podem contar comigo para ajustar, para tirar alguma dúvida e para, como é que eu posso dizer, a gente se ajudar. Eu, a priori, professor, tinha preparado esse material só mesmo para a gente filosofar, entendendo que a gente vai ter esse momento também com os alunos, e lógico que em um direcionamento mais específico e mais detalhado, e que para os professores orientadores que aqui estão, é mais para que eles tomem ciência desse processo, e principalmente da necessidade de que, ao assinar o termo de autorização, existe uma conferência de que esse material foi ajustado e a concordância do orientador em publicizar esse material. Mas todo esse processo quem vai fazer é o aluno, ele só vai, na verdade, procurar o orientador para que o orientador assine o documento e esteja de acordo, né? E aí eu queria me colocar para alguma dúvida, gente, porque eu não sei se eu falei rápido demais, e eu fico aqui disponível. Obrigado, Wellington. Falou rápido demais, não. Falou bem. Eu vou passar... nós temos aqui pessoas da área que são orientadores ou foram de cursos, tá? A exemplo de Wellington Moreira, que é da física, sim. e já atuou em robótica.
e Henrique Patriota, que eu acho que foi coordenador também, em Belo Jardim, é muito bom na área e está aqui conosco, dá esse apoio. Aí, pois é, quem é da UFRPE já conhece esse processo, né? Digamos assim, quem já orientou, esse processo ele acontece em todas as esferas, da graduação, da especialização, do mestrado, e aí que bom. Possivelmente. Idelberg perguntou a questão do template da SBPC. Assim, é tranquilo, Idelberg. Se já existe um template, se a pessoa já fez dentro do template da SBPC, assim como se tivesse feito de uma revista, não tem problema. A gente pede só para colocar a capa, porque acredito que a gente tem feito esse movimento na EAD, justamente de que os cursos passem a adotar uma capa para identificação do usuário que vai recuperar esse documento, mas o formato, se for para a SBPC, para uma revista específica, não tem problema. A capa é só para a biblioteca, viu, pessoal? Aqui a capa é só para a biblioteca. Para onde vocês forem mandar esse artigo, não precisa da capa, digamos não, assim. Não. Só a biblioteca. Isso. A professora Ellen talvez tenha um assunto próximo, mas como talvez a gente vá falar também de calendário, eu gostaria que talvez Ellen, Renata, falasse primeiro um pouco sobre bolsa. Pode ser? Renata, a gente poderia falar um pouquinho sobre bolsa? Sim. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não tinha entrado anteriormente, sou Renata e estou dando suporte, né, nessa questão das bolsas. Queria agradecer as explicações, né, de Wellington, nossa bibliotecária, e é uma bibliotecária com muita experiência, com muito conhecimento, então nossos alunos eles estão muito bem servidos, né, no que precisarem. Sobre a questão das bolsas, na questão no TTC, nos cursos, vocês vão ter direito a uma bolsa para cada 4 orientações. Então, caso vocês tenham 4 alunos, recebe uma bolsa, caso consiga orientar mais 4 alunos, recebe outra bolsa, certo? Tem esse direito. E o que é importante? É importante que vocês não tenham algum outro tipo de vinculação. Acontece na prática que, às vezes, vocês estão finalizando algum curso, não é? E aí a gente orienta o seguinte, se estiver finalizando realmente, no finalzinho, com uma bolsa pendente, e aí você tem que informar isso, não é, para a coordenação do curso, para essa ciência, porque não vai adiantar ele mandar o seu documento naquele mês. Então, é importante que ele encaminhe no mês posterior e vocês ficarem cientes que não vão conseguir receber 2 bolsas, né, de cursos diferentes no mesmo mês. Pode até acontecer de vocês receberem bolsa referente ao mesmo curso, mas aí seria uma bolsa de lote complementar, ou seja, se você entrou no mês de março, mas ainda está terminando o curso anterior, então uma questão de um mês dá para esperar, né? Dá para se fazer essa espera. Aí sim, aí no outro mês, o coordenador do curso envia suas documentações e pede já um lote complementar referente, mas não pode ser referente ao mês que você estava atuando, tá? E isso fique bem claro. E as documentações é o pessoal da convocação, que eu já recebi alguns documentos aqui, né? Então, vocês já devem ter passado, eles verificam, e eu recebo e faço esse vínculo. Outra coisa que eu coloco como orientação, para vocês baixarem o aplicativo da CAPES, porque lá vocês verificam qual é o seu atual status. Então, se você tiver dúvida, porque às vezes você fica vinculado no curso e o professor pede um vínculo maior, na esperança de ter uma continuidade. E aí, às vezes, você nem sabe se realmente está ou não está. E no aplicativo da CAPES, você vai ter essa certeza, você pode verificar lá se está atuando ainda em algum outro curso. Aí, se estiver, se estiver no sistema, mas não estiver atuando na prática, você já pede esse desvínculo, não é? Isso é importante para que não tenha atraso de bolsas quando você estiver no curso seguinte. Eu acho que é praticamente isso, professor. Certo? Queria dizer também, quem é responsável pela nossa coordenação OAB é o professor Theo, ele está de férias, tá certo? Por isso que ele não está aqui hoje, mas qualquer dúvida, vocês também estou disponível, tem o meu e-mail da Bolsas, né? E os professores, né?
Tem o Carlos, que já tem meu contato também, meu e-mail, e eu estou disponível para o que precisar. Não só nisso, né, mas na parte administrativa também, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu gostaria de tirar uma dúvida, professora Renata, Pois não. com relação ao desvínculo. No momento eu não estou recebendo nenhuma bolsa, não estou atuando em nenhuma disciplina, mas eu já ministrei várias disciplinas no curso de licenciatura em computação. E aí eu não sei se eu estou com vínculo, Certo. e aí eu vou baixar o aplicativo e vou verificar. Estando com o vínculo lá, a quem eu peço esse desvínculo? Aí você solicita a coordenação do curso, porque é importante, primeiro, para ter ciência que você não vai ter mais esse interesse nesse momento de estar atuando, e aí ele manda algumas informações que nós temos um controle, certo? De bolsistas, que a gente tem um controle de entrada e saída. Então, ele vai passar qual foi o seu edital e o perfil, para que a gente está alimentando essas informações. Então, é muito importante que peça a coordenação do curso. Aí porque eu pedindo desvincular, eu não posso ser mais convocada por lá, é isso? Porque Pode, sim, a orientação pode. aqui não vai durar só um período curto? Não quer dizer que você não possa voltar mais, não, tá? Não. Se você tiver, você fez você participou da seleção, estava lá em, sei lá, 10º colocado. Se tiver necessidade, você pode voltar. Se tiver necessidade, ele pode convidar novamente, certo? Quando você faz um bom trabalho, é por isso que é tão importante se ter um bom trabalho, porque normalmente isso acontece. O coordenador do curso gosta do trabalho daquele bolsista, então ele geralmente convoca novamente. Ele só tem que estar respeitando a classificação, certo? Se você já estava classificada entre os primeiros, aí você é chamado novamente. Agora, às vezes acontece, né? Ou o próprio bolsista não tem mais disponibilidade, está em outra instituição, aí ele vai chamando as pessoas que estão abaixo da lista. Certo. Mas não se preocupe, quando você disse que não desistir, foi desvinculado, né? Porque você não vai mais atuar naquele edital, naquele perfil, até porque ele tem um período, né, geralmente são 4 anos, aí durante aquele período de vigência, você pode estar atuando sim. Ah, tá ok. Obrigada. Nada. Uma coisa importante para dizer aqui é que é o seguinte, para quem passou pelo edital de seleção 42/2025, vocês recebem uma bolsa por 4 estudantes orientandos. Mas se vocês pegarem 8 estudantes, vocês recebem 2. Então, isso passa muito pelas mãos de Renata. E, normalmente, quando, logo após a defesa, vocês recebem a bolsa, ou as bolsas, né? Então, essa defesa pode acontecer no prazo curto. Se vocês conseguirem conduzir muito curto isso com os estudantes, aí a gente finaliza sem problemas. Por isso que já vai ter estudantes defendendo agora. Ô, professor Francisco, vocês já fizeram essa distribuição de estudantes para orientadores? Não, a gente precisava dessa reunião de hoje para fazer essa distribuição. Como o formulário que eu passei para vocês estava com probleminha no início, não permitiu a escolha múltipla, né, de áreas, aí ficou mais difícil para vocês, mas não tem problema. Se vocês mandarem um e-mail ou conversarem com a gente de outra forma, a gente vai organizando, vai ter uma tabela com vocês, a professora Ellen nos ajuda nisso, em que mais ou menos áreas vocês têm e que estudantes podem vincular. Aí eu já peço agora a professora Ellen para entrar em cena aqui nessa reunião. Talvez já ajudem, professora. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Eu vou precisar da ajuda de todos vocês aí, justamente para essa alocação, né? Enquanto professora da disciplina, né, de TCC, o que eu já solicitei, assim, para os alunos, talvez ajude nessa alocação, foi que eles preenchessem um formulário, vou colocar aqui para vocês agorinha, vocês darem uma olhada, com
É uma sugestão de título, tema, de compartilhar aqui que é melhor. Né, aqui a gente já tem o nome do aluno, o polo, né, um título mesmo que seja provisório, né, um resumo do que eles já vêm pesquisando, o que estão pensando, alguns já estão prontos, como o professor Chico falou, alguns já estão um pouco mais avançados, né, pedi também para eles fazerem um pequeno vídeo de 5 minutos, e tem também um documento, né, que seria a primeira etapa, assim, de trabalho para os orientadores, né, então a gente tem aqui 64, né, submissões, né, para a gente dividir aí entre os orientadores. Eu não sei se daria certo a gente, vamos pensar em uma forma de organizar aqui pelo tema, né, pelo título, ou outra coisa que a gente poderia fazer, né, eu estava vendo aqui o formulário do professor Chico, talvez nesse título tentar enquadrar naquelas áreas também, pode ser outra opção, né, então eu queria a ajuda aí de vocês, como que a gente pode fazer essa alocação. Esse é o primeiro ponto, né, e o segundo ponto, né, é a gente tentar já organizar aqui um cronograma, aproveitar que estão todos aqui, né, enquanto vocês iam aí recebendo as informações, eu criei uma abazinha aqui desse documento que eu vou compartilhar, né, para os orientadores, e aqui eu reuni tudo, o template, né, o Word, PDF, coloquei aqui umas perguntas frequentes que os alunos fazem sobre o TCC, e que a gente já respondeu, o professor Carlos, eu, o professor Chico, né? As propostas de TCC, que é esse formulário que eu estava mostrando agora para vocês. Aqui são as normas da pós-graduação da UFRPE, para quem tiver interesse, dá uma lida, né, tem uma seção específica sobre o TCC. Aqui está o edital, né, dessa especialização, que é a primeira, né, em robótica, também tem uma parte falando sobre o TCC. Aqui estão as regras do depósito, né, do TCC, que a gente recebeu agora, né, informação. E aqui a gente vai tentar montar aí um cronograma aí com o professor Chico, né, como é que a gente vai fazer aí para organizar essas atividades. Então, eu tenho essas duas coisinhas aqui para decidir aí com vocês. Quem puder ajudar aí, dar uma sugestão, pode falar, professora. Ô, professora Ellen, eu gostaria de tirar uma dúvida em relação a se a gente, os orientadores, primeiro o quantitativo, e se a gente vai entrar em alguma sala de aula, em algum ambiente virtual, se sim, se é mudo, se é Classroom, informações em relação à nossa comunicação com os estudantes. E com você, que é a professora. Certo, certo. Professor Francisco, quer responder? Desculpe, Roberta, você perguntou se vai entrar em sala de aula, foi isso? Se a gente vai ter algum ambiente virtual, como é que vai ser a nossa comunicação com os estudantes? Basicamente, Não está programado fazer isso através do ambiente virtual de aprendizagem. Então, serão trocas de e-mail, trocas de mensagem por WhatsApp, é isso que está previsto. Mas a professora Ellen até perguntou se vocês têm alguma sugestão. Agora, como é que se diz? Lembrando que o quanto mais rápido vocês fizerem, melhor para mim, tá? Para o curso. De qualquer forma, a gente vai até o meados de junho, mas até porque sempre precisa esperar alguém. Mas, assim,
vocês vão receber, mesmo que passe um tempo curto demais orientando quem, quem já apresentar no início de abril já está resolvido, entende? Então, A minha sugestão e- seria a gente ter, pelo menos no Classroom, eu acho que a gente conseguiria centralizar todas essas comunicações e a parte de orientação, obviamente, né, ela é individualizada, mas as informações mais gerais, de prazos, templates, que a professora Ellen centraliza, por ser a professora da disciplina, eu acredito que seria interessante a gente criar um Classroom, porque se a gente faz no Moodle, o Moodle tem que depender de matricular os alunos na disciplina, eu acredito que seja uma burocracia maior. E no Classroom, não, a gente só disponibiliza lá o código de acesso, e todos os estudantes precisariam entrar na disciplina. Acho que minha primeira sugestão seria a gente criar esse ambiente. Não sei se os demais orientadores concordam. Eu peço desculpas, eu acabei esquecendo de falar. A gente tem no Moodle já a disciplina de TCC, na qual eu me comunico, né, com os alunos, recebo esses materiais, mando material de volta para eles. Aí a questão seria cada orientador, né, alinhar a sua comunicação com o seu orientando. Mas a gente tem esse acesso já no Moodle, já está bem estabelecido. A gente tem também acesso aos tutores de cada polo, que a gente se comunica diretamente com eles, e eles também auxiliam nesse processo de comunicação, funciona muito bem, né? Aí a gente só vai precisar mesmo cada orientador alinhar, né, a sua orientação, como preferir, né? Eu pedi para os alunos colocar e-mail, isso, eu pedi o e-mail, e só o e-mail eu pedi para eles, né? E aí quem quiser utilizar o WhatsApp também fica à vontade, né? E quem quiser também agendar reunião de orientação, né, pelo Meet, é interessante. E a gente pode estabelecer também as nossas reuniões, né, para esclarecimento de dúvida, acompanhamento, né, dos alunos. Sim. As aulas, elas acontecem aos sábados, né, então a gente tem encontros aos sábados, né, onde eu posso passar um determinado conteúdo, solicito e repasso para vocês, né, então a gente tem essa dinâmica já no curso. São quantos orientadores? São 64 estudantes, né? E temos quantos orientadores? Nós temos a espera aqui, porque hoje é um dia também de contagem, mas é em torno de 15, vamos ver. E a gente espera que vocês, a maioria, queira orientar 8. A outra coisa é que nós organizamos 13 reuniões para isso. Em fevereiro tivemos uma reunião com a biblioteca, com o Elita Santos e com a coordenação. Hoje estamos tendo essa reunião com vocês, com os orientadores, e amanhã teremos uma reunião com os estudantes, e aí talvez já tenhamos alguma coisa dessa reunião de hoje em termos de linhas dos orientadores. Agora, se vocês precisarem, como a professora ela apresentou aí uma planilha com os estudantes, a gente também pode inverter. Vocês veem uma planilha com estudantes e vocês disseram, olha, eu bem que poderia orientar esse ou aquele. Isso. O professor Henrique levantou a mão. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Francisco, satisfação em revê-lo, mesmo que através da tela, né? Então, uma dúvida que ficou para mim, que eu não sei se eu não entendi ao longo da sua explicação, é que teremos defesas, tem que se marcar as bancas, porque
você destacou, né, a questão do formato de artigo, que você poderia me dar prioridade, né, nesse tipo de gênero, pela ser texto mais compacto, né, mais objetivo também. Mas ao finalizar o artigo, é, estando tudo de acordo, marca-se uma banca, não é isso? E aí, no caso, Exatamente. é escolhida Será pela uma banca, coordenação. certamente, Henrique, será uma. Eu vou ainda acertar com a professora Ellen e com o Carlos, mas será uma defesa curta, de tempo curto, coisa 10 minutos, 15 minutos, e a Certo, banca será só de 3 docentes, o orientador e 2 pessoas para apoiar essa avaliação. certo, perfeito. Só para finalizar minha fala aqui, eu acho que eu concordo com a ideia de analisarmos a planilha, com as ideias que os alunos trouxeram, e de repente, do nosso lado, ir marcando, né, aqueles trabalhos que poderíamos orientar, e vocês podiam avaliar depois, né, se está coerente ou não sei se daria certo, né? Inverter a lógica depois. Fica bom assim, então, Acho a uma boa ideia. gente colocar lá mais uma coluna ou duas, né? E aí vocês irem colocar uma coluna só, né? Aquele que já marcou lá, né? Já fica certo, né? E aí a gente daria um prazozinho aí para vocês darem uma lida, né? E decidirem o que é que vocês acham. Dá certo dessa forma? Eu acho ótimo. Só não pode tirar o Agora é nome. importante, pessoal, que essa planilha seja online, né? Compartilhada com Uhum. todos. Sim, sim. O professor Berg colocou aqui uma mensagem. Se os membros avaliadores da banca são internos da ADTEC, poderão ser convidados externos da unidade ou de fora da rural. Poderão ser convidados externos. Agora, a gente também vai fazer muita coisa em conjunto, do tipo, quem é avaliador de um trabalho, ou quem é orientador de um trabalho, também Certo, pode né? atuar como avaliador de outro. Uhum. Intercâmbio. Sim. Acho que boa parte das dúvidas, né, Ellen, foram, né? Vocês vão ter mais, Quer ver o mas Ellen tá Eu aqui. tenho mais professor uma, Francisco? Oi, se Bruno. permite. Na verdade, era em relação à bolsa. Eu acabei não fazendo no momento correto, mas é uma dúvida minha ainda. Atualmente, eu estou alocado ao curso de licenciatura em computação, né? E estou com 2 disciplinas que iniciaram não faz tanto tempo. Aí, assim, minha dúvida eu consigo seguir com vocês? A gente consegue fazer alguma organização das bolsas aí, não sei, para elas não serem efetivadas no mesmo mês, alguma coisa do tipo? Essa é a minha dúvida. Bruno, a Renata pode falar sobre isso, mas antes eu digo a você o seguinte, que esta é a parte mais, é a disciplina talvez mais flexível para esse aspecto, porque isso pode mexer um pouquinho com o tempo da defesa, com o tempo da orientação. Então, assim, você pode ver, por exemplo, com Renata Campos, ou Renata Câmara, em que tempo você ainda está com essa bolsa atual e quando é que você pode passar para a bolsa da orientação. Entende? Então, a gente tem uma certa, não muito, mas uma certa flexibilidade nisso, e a gente quer fazer uso dessa flexibilidade, se for possível, para o curso. Entendi. Tá, então eu converso com a Renata. Eu já posso adiantar aqui, Bruno, porque eu acho que é importante Certo. que todos escutem. Veja, essa flexibilização, ela é curta, tá? E assim, precisa saber, você sabe quanto tempo ainda tem no curso para finalizar? Você já tem esse tempo? Eu tenho, na verdade, o calendário da disciplina, né? Certo. Eu creio Mas que ela assim, deve para ir no terminar, máximo até maio, acho que até maio, não sei, certo. alguma coisa assim.
Entendi. E assim, você ainda vai ter o tempo de fazer, de orientar para finalizar também, né, professor? E poder ter direito ao recebimento É, da próxima bolsa. Então, vai dar tempo, certo? é, É a minha importante questão, só. Renata, não é nem assim receber rapidamente, nada disso. O quanto mais vocês Sim, conseguirem flexibilizar e deixar para depois, por mim tudo bem, não tem problema. Minha dúvida só é, é se eu posso de fato seguir e se a gente pode é. flexibilizar isso aí. Sendo esse prazo pequeno, porque você está dizendo que vai terminar em 2 meses, aí tá, porque você vai começar agora, né? Então, assim, você não vai terminar com um mês, né? Eu não acredito que vai terminar com um mês. Então, é justamente o tempo que você está terminando, para finalizar as orientações. Então, dá. E outra coisa que tem que ver também é a questão do tempo do fim do curso, não é, professor? Porque se ele está finalizando, a gente não tem interesse de prorrogar bem para frente, porque também tem a questão da finalização do curso. Então, essas bolsas, elas precisam ser pagas antes de finalizar no sistema. Caso aconteça por algum motivo, né, que na prática a gente sabe que as coisas acontecem de forma diferente, mas acontece não, tem gente que ainda está pendente de bolsa, e o prazo da especialização vai terminar no sistema, que o professor Francisco deve ter essa informação, aí é preciso ter uma conversa com a coordenação OAB, para que porque eu já vi acontecer isso, sabe? Ter gente que ficar pendente de receber e finalizar o período do sistema, porque tem um período, né, o curso. Aí, isso Sim. precisa ficar atento, tá bom? Tá Mas certo, não é tá seu bom. caso, não seria o seu caso, pelo que você me falou aqui. Tá ok, Renato. Tá Obrigado. joia? Nada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, Eu tenho uma dúvida em relação ao cronograma. As bancas, elas precisam ser formadas em qual momento? Então, essa parte aí das datas, para a gente começar a se organizar. O tempo que será de orientação, o tempo que será de entrega do TCC para a banca ler. Roberta, a professora Ellen fez uma organização geral, ela tem uma proposta, mas assim, como a gente não quer estudantes esperando, estudantes com trabalho, aí, resultado, a gente vai ter, a partir de agora, uma certa flexibilidade nisso. Já tem estudante conversando com a professora Ellen para já defender, e eu vou ajudar, o que puder fazer para defender, ele já vai defender. Então, tem uma certa flexibilidade, embora a professora Ellen tenha uma organização geral que ela fez desse calendário. Gente, o calendário é uma proposta, né, que a gente está trabalhando, né, e queria, assim, apresentar para vocês, né. Então, deixa eu só compartilhar aqui novamente. Criei essa abinha aqui para ficar mais fácil, né, a abinha aí de orientadores, né. Então, eles já fizeram a entrega, né, do trabalho relacionado e do tema. E aí eu queria saber se daria certo com vocês, até o dia 27/3, aí, uma semana, a gente fazer a alocação dos orientadores. Certo. O que é que vocês acham? Do meu, Por essa planilha, ok? Ok. E aí a gente vai Ok, seguir sim. assim, né? A gente, na próxima semana, eu discuto com eles a questão de objetivo, como que eles vão escrever, e aí, ó, na outra semana eles já entregariam para vocês, né, fazerem uma revisão. Na semana seguinte, a gente falaria sobre o método, e aí eles fariam a entrega do método para que vocês já fossem revisando por partes, né? E aí eles me pediram mais tempo, né, para poder fazer a escrita final, a execução, né, como o professor Francisco falou, a gente buscar um trabalho que seja mais objetivo, mais rápido, né, de ser feito, até porque muitos não passaram pelo comitê de ética, não daria tempo de passar, então buscar um trabalho que eles possam realizar em torno de um mês, né, e aí no dia 16/5 eles entregariam, né, o documento final para vocês, eles entregam lá no AVA, eu encaminho para vocês, né, cada um com seus alunos. E aí, ali teria um tempinho novamente para vocês revisarem, sempre de 1 a 2 semanas, né, para cada atividade, e a gente fecharia aqui os TCCs no dia 30 de maio. Daqui, a intenção, né, é a gente agendar
bancas coletivas. Numa tarde, a gente agendaria vários alunos, montava uma banca, né, com alguns orientadores, outros avaliadores, fazia aquela troca, né? No momento você é orientador, no outro você é avaliador. Então, a ideia é essa, mas tem alunos que já terminaram, né? E a gente vai correr atrás aí para montar essa banca deles. Assim que vocês perceberem que o trabalho do aluno já está ok, né, para fazer a defesa, já entre em contato comigo, com o professor Carlos, que a gente já vai correr atrás, né, de organizar essa banca, né? As bancas são remotas, né? Serão remotas, né? E aí é mais fácil da gente organizar. Então, essa é uma proposta, né? E aí eu estou aí para vocês, né? O que é que vocês acham? Se dá tempo, se é viável, né? Se não é, a gente pensou aqui num período razoável, aí 2 meses e um pouquinho mais, né? Para a gente finalizar. Lembrando que eles já têm bastante coisa pronta, né? Eu concordo, Ellen, com o cronograma proposto. Com relação ao tamanho desses artigos, se baseando, por exemplo, no estudo da computação, a SBC, né, a Sociedade Brasileira de Computação, aí o template da SBC, por exemplo, é entre 10 e 12 páginas, formato de artigo para conferências da área. Como é que estão sendo esses trabalhos, mais ou menos, o quantitativo de páginas? Esse quantitativo, eu acredito que não foi definido, assim, não está fixado, regulamentado, né, mas como você já adiantou, não é? Artigos científicos têm em torno de 10 páginas mesmo, né, 10 a 15 páginas, né, a gente pode, professor Francisco quiser complementar aí, né, aqueles que optarem por artigo, eu acredito que é um número razoável, né, e monografia, acho que é em torno de 30, 40 páginas, né. Porque isso influencia muito, por exemplo, na hora que a gente for selecionar... Ou revisar. Porque se trabalhos que já estão praticamente finalizados, e aí o orientador pega um quantitativo de vários trabalhos que já estão praticamente finalizados, e outro orientador já pega estilo monografia, que ainda vai precisar demandar, então, seriam, né, orientadores, mas com demandas diferentes, então, talvez balancear também essa... Então, vamos supor, 4 trabalhos, aí 2 mais avançados e 2 ainda que vai precisar de uma orientação mais criteriosa. Eu acho que a gente poderia trabalhar assim, já que são 15 orientadores, vai ser realmente bem desafiador essa questão da gente alocar. Mas até o dia 27, eu acho que a gente consegue bem fazer essa distribuição. Em metodologia, a gente trabalhou a escrita e a organização de artigo científico, né, e agora em TCC a gente reforça novamente, né, a ideia de continuar no artigo científico, porque é um texto mais objetivo, né, e aí, como são muitos alunos então a gente, para revisar, é melhor, né, e sai um texto melhor também, né. Desses 64 estudantes, Ellen, mais ou menos quantos já estão no perfil de trabalho praticamente finalizado? Eu não tenho esse quantitativo. Como colocar isso na planilha? Eu não tenho esse quantitativo, não, assim, exatamente, eu não saberia te dizer, eles mandam e-mail querendo marcar, né, mas eu não sei exatamente quantos estão nesse status, não. De toda forma, tem que fazer, né, a orientação, ver se realmente se eles realmente terminaram, né, uma coisa é o que eles dizem, e outra é o que a gente vai olhar, né, se está tudo bem organizadinho, né. Eu acho que naquela planilha que você colocou, que tem os 64 estudantes, e aí tem o link, né? Poderia projetar novamente aquela planilha? Sim. Por favor. Aqui. Pronto. Será que não seria possível aí uma última coluna para dizer mais ou menos o status do trabalho? Por exemplo, inicial, médio, praticamente finalizado, algo desse tipo? Eu posso pedir para eles resubmeterem, né, com essa coluna. Aí eu não sei se todos vão submeter, mas a gente pode pedir sim, para eles enviarem mais essa informação. Eu não confiaria muito, não. Eu não confiaria muito, não. Eu acho que tem que realmente dar uma...
Tem que dar uma olhada com mais calma, porque tem alguns trabalhos, gente, que eles citaram, assim, que, na minha opinião, tinha que passar pelo comitê de ética. Então, vai precisar de um ajuste do orientador, porque não vai dar tempo de passar pelo comitê de ética, sabe? Então, vai ter alguns ajustes aí nesse, né? E aqui no resumo também já dá para saber, assim, os que estão mais adiantados, né? Que estão menos adiantados, né? Deixa eu ver o que mais. Ó, estou vendo que já tem orientador aí com acesso à planilha. Eu acho que está todo mundo aqui, eu só não dei permissão ainda para colocar o nome, né? Porque eu vou pegar a lista de e-mail de vocês. Eu queria a de todos os orientadores, né? Eu acho que, não sei se todos estão aqui, né? Posso pegar daquele e-mail, professor Francisco? Aquele e-mail para todo mundo? Pode, Ellen. Aqui tem todo mundo e mais algumas pessoas que não estão aqui, que a gente vai ver com calma. Pronto, ok. Eu acho que tem o professor Wellington e o professor Henrique na fila, professor Wellington primeiro. Olá, boa tarde, né? Boa tarde, professor, todos os professores, professor Francisco e Ellen. Ellen, queria tirar uma dúvida, assim. Você tem cerca de 15, né, orientadores. Na verdade, eu estou aqui mais no sentido aqui de querer ajudar aí, né, no processo. Nem quero, né, muitos orientando. Então, o que eu estou querendo propor é no sentido de, por exemplo, no meu caso, né, eu não sei como é que está a questão, porque quanto mais orientações o pessoal que vai receber bolsa, melhor, né, no caso, né, no sentido de quantitativo de bolsas. Então, eu quero ficar assim à disposição, se caso for preciso, sobrar algum aluno, né, enfim, nesse sentido assim mesmo de necessidade para ajudar, tá bom? Obrigada, professor. Obrigado, Wellington. Eu sei que é um reforço vindo da física. Professor Henrique. Ellen, na verdade, minha fala seria um complemento da fala da Roberta sobre o tamanho dos artigos, né? Ela trouxe aí a experiência dela, né, com os artigos da área de computação, mas eu acho que o ideal é realmente ter um texto fechado, né, conciso, que realmente na pegada de artigo, mas, por exemplo, eu sou da área de engenharia elétrica, e os artigos que eu publico em periódicos, normalmente, a grande maioria aceita até 9 páginas, né? Porque eu sei que, além disso, depois disso, eu vou ter que pagar por página adicional, né? Então, assim, são muitas questões, né? São muitas questões. Eu acho que é importante ter um trabalho fechadinho, né? Eu acho Agora, que se vai ter 15 páginas, 10 páginas, 9 páginas, eu acho que vai muito da apresentação, né? Exatamente. Acho que a gente pode, por exemplo, delimitar um quantitativo mínimo, né? Um quantitativo mínimo, sim, né? Mas o máximo varia muito, né? Às vezes você tem um trabalho bem legal que vale a pena, né? O aluno, né? Por exemplo, um artigo de 4 páginas que é um letters, né? Então, exatamente. publicável. Isso, é um resumo, né, expandido, a gente pode delimitar o mínimo, né? Perfeito, acho que o mínimo é importante. Bom, para hoje era isso, para não tomar mais tempo de vocês, a gente pode conversar mais, né? Ellen, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, professor, obrigada, viu? Já vamos seguindo. Então, Carlos. Oi. Gostaria de falar alguma coisa para o pessoal, para a gente? Não. Finalizando? Não, tá bom. Pessoal, é isso. Então, como eu disse para vocês, isso é mais do que uma tarefa de orientação e finalização dos estudantes de robótica educacional. A maioria deles é de professores, tá? Mas tem engenheiros, tem vários tipos de estudantes no meio. Eu acho que a Ellen já está muito acostumada com os perfis, mas eu posso dizer para vocês que essa é a principal tarefa, mas vocês acabam fazendo parte aqui de uma associação, de um time,
que quando tiver alguma coisa em robótica, certamente eu vou lembrar de vocês, nem que seja na lista que eu vou ter, nem que seja na lista para chamar, tá? É isso, vocês estão entrando no mundo da robótica. Não interessa qual a área de vocês. A robótica é multifacetada, então, claro que tem gente muito dentro da área, como Henrique Patriota, né? Mas tem gente que acha que não é da área, eu sou de direito. E as leis da robótica ficam onde? Entende? Então é isso, robótica é muito ampla nesse sentido. E agradeço muito a participação de vocês. Vamos trabalhar juntos, e especialmente aqui as convidadas Ellen, Renata Câmara, o Elita, Carlos, claro, está sempre comigo, que é o coordenador pedagógico, e as dúvidas de vocês, que ajudam a gente a se arrumar aqui, né? Entende? É isso. E qual a próxima? Eu vou ver com a Ellen, certamente a Ellen vai ver isso. A próxima, acho que vocês já vão ter alguns orientandos. Exatamente. E como eu disse, é flexível, né? É meio flexível essa questão da bolsa. Meio, não é muito. Mas nessa disciplina dá para a gente ajustar com vocês. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Amanhã eu falo com os estudantes. Professor Francisco, só mais rapidinho Pois uma não, pergunta. Essa gravação Pois da não. reunião de hoje vai ser disponibilizada para a gente? Eu vou entregar a Ellen, vou pedir a Ellen para ver quando é que ela passa. Carlos está sabendo, mas eu acho que a Ellen vai ter um contato melhor com vocês. Tá ok. Obrigada. Certo. Por nada. Fiquem à vontade para sair a hora que quiserem. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, Alves. pessoal. Tchau. Boa semana. Boa tarde, Tchau. boa tarde. Obrigado. Tchau. Tchau. Marcel Monte. O pessoal cochilou aí. Para a gravação.